Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, historiador hebraísta e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. O episódio de hoje é sobre um tema denso, difícil de conversar, difícil de lembrar. E por isso a gente tem uma convidada para nos ajudar a uma visão a partir de um ponto de vista próximo ao nosso, mas ao mesmo tempo diferente. Como dizem os tailandeses, same, but different. Então hoje a gente vai receber a Mel Yanovich para conversar sobre o Yom HaShoah, que é o dia em que a gente lembra da memória das vítimas do Holocausto. E a gente gosta sempre de bater nessa tecla aqui, de que nós judeus não fomos as únicas vítimas do Holocausto, da Shoah, como a gente costuma chamar. E por isso a gente acha muito importante ter esse diálogo com outros grupos que também foram vitimados pelo regime nazista e não ficar numa coisa ensimesmada. Então, sem mais delongas, Mel, você pode, por favor, se apresentar para os nossos ouvintes? Oi, gente, eu sou a Melissa Yanovich, eu sou matemática e cigana matuana. Aliás, Mel, essa pergunta que eu ia te fazer também. Cigano é uma palavra que a gente pode usar ou é um termo ruim? Sim, não sei se ruim é a palavra, mas... Não, mas eu entendi. Isso, na verdade, é uma pauta que não é um consenso na comunidade. A comunidade internacional geralmente opta por não usar o termo cigano ou os seus equivalentes em outras línguas. Preferem sempre usar ou a palavra romá ou romani. Porém, aqui no Brasil, a gente tem algumas especificidades dos povos ciganos daqui mesmo. Muitas pessoas não se identificam com nenhuma dessas duas palavras e preferem usar a palavra cigano. Então, aqui no Brasil, essa pauta de tirar a palavra cigano não é tão forte. Ah, entendi. Porque em outros países é uma palavra que tem diversas línguas, né? Como você mencionou, e eu já tinha ouvido dizer que é um termo que as comunidades romá, né, ciganas, não necessariamente gostam de usar em referência, ou não gostam de que seja usado em referência a eles, né? Por isso que eu te faço essa pergunta. A gente não quer, de maneira alguma, criar algum mal-estar aqui, muito pelo contrário. Não, fica tranquila, pode falar cigano, tá tudo bem. Então tá bom, que pra mim é mais fácil. E eu vou te fazer mais uma pergunta. Você mencionou, depois de falar cigana, você disse cigana e uma outra... Matuana. Eu percebi que o Theo tinha me chamado a atenção pra isso, que dentro da comunidade cigana, você tem essas divisões, como matuana, como a gente tem no judaísmo, né? Judeu sefaradi, judeu ashkenazi. O que isso quer dizer? Isso são realmente as nossas etnias. É realmente algo de diáspora mesmo, porque depois que a gente foi se espalhando pela Europa, cada um foi para um lugar, e aí a gente começou a se chamar um pouco de forma diferente, pra gente entender entre a gente de onde que um veio, qual que é a história que tem por trás. Então algumas pessoas usam algumas palavras que remetem ao país onde a etnia dela ficou por mais tempo. Outras pessoas, que é o meu caso, por exemplo, alguns ciganos foram escravizados na Romênia. Lá na Romênia eles tinham uma divisão entre os escravos ciganos, era de acordo com o que cada escravo fazia. Então tinham escravos que faziam caldeirão, tinha escravo que fazia faca, e aí dentro da divisão dos escravos romenos criou-se umas palavras para designar cada um. E aí depois que acabou a escravidão, a gente continuou usando essas palavras para designar nossas etnias também, porque a gente acabou desenvolvendo as nossas culturas de diáspora dessa forma. No caso, Matuana vem de Matuana, Sérvia. É de uma localização. Isso. Ah, entendi. Que interessante. No judaísmo a gente tem, né, os sefaradim que vieram da Espanha. Então a Península Ibérica é chamada de Sfarad em hebraico, então o Sfaradi é aquele que tem a sua origem, não a sua origem, porque na verdade todos vieram do Levante, né, da terra de Israel, mas quando se fixaram na Europa, se fixaram na Península Ibérica, são os Sfaradim. No centro da Europa, os Ashkenazim, e depois mais tarde migraram para o leste europeu. Você tem os Italkim, que são os italianos, os Magrebinos, que são do norte da África, os Mizrahim, que são do Oriente Médio, e são sempre referências... E tem outros, né? Bnei Menashe, Bnei Israel, que são da Índia, são duas etnias diferentes dentro da Índia. Bom, enfim, a Índia é um gigante, então é normal que isso aconteça. Tem os judeus de Kaifeng, na China. Então, quer dizer, a gente também tem esses termos que a gente utiliza. Esse é também um traço em comum e normal também para povos em diáspora, em dispersão, em trânsito, como que a gente queira chamar.
Uma das coisas importantes para a gente contextualizar para os ouvintes, depois dessas explicações da Mel e do Theo, que eu acho que são muito necessárias para a gente entender onde a gente está pisando, né? De quem a gente está falando, quem são esses grupos étnicos, de onde vem, um pouco Globo Repórter, né? Do que se alimentam, de onde vem, como são. Mas eu acho importante a gente contextualizar o que foi a Shoah ou o Holocausto, e eu sei que a comunidade cigana tem um outro nome também. Sim, a gente chama de Samudaripen ou de Poraimos. Poraimos, com J, né, meu? Eu sempre ficava na dúvida de como falava. Isso. Eu acho importante a gente mencionar, assim, quais grupos foram vitimados por essa política de extermínio do governo nazista, por que alguns grupos podem falar de trauma geracional quando se fala em Holocausto ou Poraimos, e por que alguns grupos não têm necessariamente o lugar de fala do trauma geracional, porque algumas coisas são passadas de geração, porque são hereditárias, assim, né? Eu sei que quando você não nasce judeu, você pode se tornar judeu, mas em geral você é judeu porque você nasceu de um ventre judaico. E que eu saiba, a Mel me corrija se eu estiver falando besteira, e os ouvintes vão me ouvir 1000 vezes falando durante esse episódio, Mel, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, porque eu tô aqui hoje super pra aprender com ela. Que eu saiba, não existe, assim como existe uma conversão ao judaísmo, uma conversão a ser cigano. Se você não nasceu cigano, aceite e é isso aí, né? Porque, então, levando em consideração que se você não nasceu cigano, você não vai ser cigano, porque alguns grupos não têm esse lugar de fala para falar de trauma geracional quando a gente fala de holocausto. Mas acho que a gente talvez possa falar que em termos de grupos étnicos, né, e de identitários, assim, os grupos que foram mais alvejados por essa política nazista foram os judeus e os ciganos. Existiram outros grupos que foram afetados, mas que não por uma questão étnica ou de identidade, de nascimento, talvez possa ser falado assim, né? Eu sei que houve testemunhas de Jeová, foram levados a campos de concentração, foram perseguidos, pessoas com deficiência, tanto física quanto mental, homossexuais também foram amplamente perseguidos, comunistas, mas o que eu quero dizer com a questão do trauma geracional é que, por exemplo, alguém que é de família judaica muito provavelmente tem alguma história de holocausto na família para contar. Alguém que é de família cigana muito provavelmente tem uma história de Poraimos para contar. Agora, alguém que é comunista, não necessariamente comunista tem filho comunista, né? Filho de mãe comunista não é necessariamente comunista. Pode ser que alguma coisa dê errado e o pessoal acabe votando no Partido Novo, sabe? Deve ser um enorme desgosto para a família, né? Mas não vai necessariamente poder falar de um trauma geracional. Você foi perseguido por ser comunista e tudo mais, mas assim, era possível talvez dar uma divergida nisso, uma escondida nisso, fugir talvez não fosse uma coisa tão problemática, se esconder do regime talvez não fosse uma coisa tão difícil. Em contrapartida, quando se é judeu ou cigano, é muito difícil disso ser escondido, porque são pessoas que em geral estão muito envolvidas na comunidade. E outra, alguns judeus e ciganos foram perseguidos que não tinham nem idade para saber qual era, se eram comunistas ou o que era, entendeu? Exatamente. Crianças, né? Crianças não sabem se elas são comunistas ou não, para continuar nesse exemplo, né? Ao passo que uma criança judia é judia e uma criança cigana é cigana. Ela tá ali imersa naquela vida comunitária, ela é filha daqueles pais que pertencem ali e fazem parte. E mesmo que não tenha consciência disso, ela era perseguida do mesmo jeito. Exatamente. Talvez seja interessante a gente mencionar algumas semelhanças e diferenças nessas perseguições e no estabelecimento dessas comunidades e na identificação dessas comunidades, né? Como era porque os judeus, eles carregavam a estrela de Davi amarela na roupa, precisavam andar. Os ciganos tinham uma identificação, assim, no campo de concentração, certamente, mas antes de serem levados, existia algum tipo de identificação? Antes de chegar nos campos de concentração, eu não tenho certeza se tinha alguma identificação na roupa, não. Eu sei que lá nos campos de concentração diferia um pouco. Em alguns campos era um triângulo marrom, e em outros era um triângulo preto. Acho que no Zigeuner Lager, que era o maior, era um triângulo preto. Nossa, era um campo específico para ciganos? Era uma parte específica
específica de um campo. Entendi. Zigeuner em alemão é cigano, e Lager é campo. Isso. Se eu não me engano, agora eu tô com medo de falar besteira, mas se eu não me engano, era uma parte específica de um campo, separado, assim. Entendi. A parte que ficavam mais ciganos. Pelo que eu pesquisei, realmente nós temos alguns campos em comum, Dachau, mesmo Auschwitz, mesmo Treblinka, Sobibor, mas tem outros campos que não estivemos juntos, mas nos lugares que estivemos juntos existia uma denominação específica para a área cigana. Isso é a epítome desse racismo ideológico, onde de um lado se desumaniza todo mundo, mas do ponto de vista da organização, vamos dizer assim, da organização nazista, era importante manter separado para que não se misturassem, refletindo a forma como eles enxergavam a sociedade, que não podia haver essas misturas entre si. É assustador o tipo de prática, né? E na hora que você fala assim, nos campos que estivemos juntos, parece que a gente tava passando férias em algum lugar, né? Também, é difícil usar outro tipo de termos, né? Mas... E aí pensar, na hora que o Mel falou, onde estavam separados os ciganos, eu falei, que horror, como se assim, alguma coisa relacionada a isso não fosse um horror completo, né? E assim, a gente o que tem de estatística de extermínio de população, hoje a gente tá falando só de coisa leve, né? O que a gente tem de estatística de extermínio de população é que durante o regime nazista foram exterminados cerca de 6 milhões de judeus. E nisso incluem-se crianças, também, como a gente mencionou antes, porque acho que de outros grupos não foram necessariamente mortos outras crianças, né? E a gente tem essa estatística para os ciganos de quantas pessoas foram mortas? Para os ciganos, fazer essa estatística tá bem complicado, porque os estudos começaram um pouco depois. Assim, ser levado mais a sério e ver essas estatísticas, dentre outros vários fatores. Hoje em dia, a estimativa está em mais ou menos 1,5 milhão. É muita gente. É muita gente. E percentualmente é muita gente também, eu fico pensando isso, porque a população cigana também não era muito grande assim, sabe? A população judaica era muito maior na Europa do que a população cigana. Sim. No começo desses estudos todos, eu lembro que se falava entre 220 mil, 250 mil, depois esse número foi subindo, em algum momento se falou em 500 mil. Entre os fatores, a Mel falou que tem outros fatores. Como se trata de um povo nômade em trânsito e assim por diante, e que muitas vezes passavam de país para país, muitas vezes os países não tinham um registro completo. No caso dos judeus existia um registro comunitário, registro nazista. Os nazistas encontravam judeus onde quer que eles estivessem. E existe uma coisa muito palpável pegar esses nomes. E mesmo qual era o total de população cigana na Europa, os historiadores primeiramente não sabiam, estimavam algo em torno de 1 milhão na população, e aí um quarto teria sido destruído. De repente, com as entrevistas e com os testemunhos de descendentes e tudo mais, o quebra-cabeça vai se montando melhor e começa a se ter uma noção de uma população bem maior do que isso, mas de toda forma se fala aí em coisa entre 25% e 30% da população. Eu li que na Croácia a população cigana foi basicamente a zero, foi exterminada a zero. É coisa semelhante ao que aconteceu na Hungria. Os judeus húngaros, 75% dos judeus da Hungria foram exterminados. É algo realmente assustador o que aconteceu ali no leste. Tem uma etnia cigana que é os Bohemian, e eles quase não têm mais, tem muito poucos hoje em dia, e o idioma deles, o dialeto específico deles, simplesmente acabou, não existe mais. É algo muito triste, o tanto de cultura também que se perdeu em toda essa perseguição. E isso que você comentou é um dos maiores fatores de por que é tão difícil estimar quantos ciganos de fato morreram, porque não tinha um registro de quantos ciganos existiam na Europa, algo certo, assim, concreto, antes do Holocausto. Também não era tão documentado assim quantos que tinham depois do Holocausto. Eles não tinham tanto rigor para documentar os ciganos nos campos de concentração. Então, tudo é muito difícil. E muitas vezes também não levavam a campo de concentração, né? Se encontrassem um campo de cigano no meio da floresta, simplesmente matava todo mundo e é isso. E não necessariamente iam para um campo de extermínio e tudo mais, né? E eu li também
que existia alguma divergência entre as cabeças do partido nazista com relação aos ciganos. O Himmler, ele era favorável à manutenção, é assim que ele falava, né, de espécimes ciganos para um suposto museu posterior a isso. Porque ele acreditava que, como a origem dos ciganos era ariana, o que devia acontecer devia ser o extermínio dos ciganos que se misturaram, mas os ciganos puros poderiam sobreviver, mas para ser parte desse museu pós-extermínio. Tipo o gueto de Praga, assim... Exato, para que as pessoas pudessem saber o que era um cigano antes de ser exterminado. Mas e parte do partido nazista não coadunava com isso. Então também a forma com que isso foi conduzido foi uma forma mais, não sei se desordenada, não sei como que é, o que a gente poderia falar, mas houve diferentes formas de se levar a cabo o extermínio. Enquanto no caso judaico estava muito claro o que eles estavam procurando e o que eles estavam buscando. Também pelo fato de ser uma população numericamente maior do que a população cigana, então muito urbana, tudo isso tinha muito registro e isso tudo leva a uma tática diferente, uma tática mais assertiva, por assim dizer. Bem macabro também você pensar que o cara queria poupar algumas poucas vidas só para colocar ali é horrível. Lógico, né? É horrível. Isso me lembra a teologia do... É Santo Agostinho? Que falava que o judeu não podia ser exterminado. Tinha que sobrar alguns judeus para servir de testemunha do que acontece com alguém que não aceita Jesus. Então era assim, era uma teologia absurda. E você está falando da Idade Média, esse tipo de ideia estava presente lá e que é um tipo de ideia que vai sendo ressuscitada, né? Ela vai ressurgindo. Que você menciona isso do Himmler querer manter essas pessoas, e eu me lembro quando eu visitei o gueto de Praga, na República Tcheca, que é, acho que o gueto mais bem preservado que existe, porque ele foi preservado com esse intuito, de que assim, um dia depois que todos os judeus forem exterminados, as pessoas podem vir aqui ver o que acontecia, meio Atlântida, sabe? Uhum. Tipo, aqui ó, a gente matou os mundos, aí depois você pode vir ver, assim, no que eles acreditavam, como eles comiam, como eles eram enterrados. Houve isso. A gente brinca, né, com essa coisa do Indiana Jones e tudo mais, que os nazistas estavam procurando a Arca da Aliança, mas o que acontece é que, em paralelo, enquanto estão queimando obras judaicas, eles também estão preservando obras judaicas. Também com o mesmo intuito de mostrar, era esse tipo de livro que eles liam, era esse tipo de crença que eles tinham, para preservar isso. Para mostrar que existiu, né? E olha com o que a gente acabou. A pergunta que eu estava formulando aqui para Mel, pensando nesse sentido assim, de que decidiram que iam exterminar determinados grupos, eu diria simplesmente porque são pessoas perversas, né? A gente vai matar todo mundo de quem a gente discorda, porque sim, só que aí eles tinham que, além da perversidade, arrumar algum argumento. E aí, no caso nosso, dos judeus, eles são muito organizados, eles são muitos, eles estão controlando o dinheiro, a Alemanha voltou arrasada da Primeira Guerra e os judeus não injetaram dinheiro na economia, a gente tá nesse horror por causa dessas pessoas, isso vai acontecer. E aí, por exemplo, no caso de deficientes, essas pessoas não estão aptas a viver em sociedade, olha só como eles são diferentes, a gente não quer se misturar com gente assim. Qual foi a desculpa perversa que eles arrumaram para a perseguição à população cigana na Europa? Assim, eles sempre viram ciganos como algo menos do que humanos, né? 100 anos antes, talvez nem chegue a ser 100 anos antes do Holocausto começar, na Alemanha já aconteciam caças a ciganos. Caça mesmo, das pessoas irem pra floresta caçar as pessoas, caçar ciganos, arrancar a cabeça fora, e tinha gente que pendurava na parede, sabe? Tipo, então, que nem assim, caça alce? Que nem caça bicho. Que nem caça animal. É isso. Houve épocas, na Alemanha mesmo, que um homem cigano, era crime ele ser um homem cigano na Alemanha. Assim, coisa de 100 anos antes do Holocausto, entendeu? Então ele era automaticamente preso e a mulher e as crianças tinham que sair da Alemanha, dar seu jeito. E aí as mulheres e as crianças ficavam vagando pela floresta, as pessoas iam lá e caçavam.
e tudo certo, entendeu? Não tinha problema nenhum legalmente, sabe? Isso também tem um paralelo aí no século XIX, que a gente está falando do século XIX nesse caso, também aconteciam turismos de caça no oeste americano. Pessoas iam da Rússia para os Estados Unidos para caçarem indígenas, população nativa americana, justamente com a mesma lógica de é um animal exótico e eu caço, mato e preservo na minha sala de caça. É algo assim, é desproposital, é algo... E eu falei da Alemanha porque foi onde, né, surgiu o Partido Nazista e tudo, mas também aconteceu isso em outros países da Europa. Na Dinamarca aconteceu, na Suíça, Suécia, se eu não me engano, um dos dois. Eu sempre confundo também. Eu confundo Suíça com Suécia e vienesa com Viena. Eu acho que é uma vingança minha contra os colonizadores europeus. Pode ser. Uma Suíça, Suécia, tudo igual. Inclusive, só outra coisa aqui, o Holocausto não foi a primeira vez que ciganos foram levados a um campo de concentração. Isso aconteceu na Espanha, acho que no século XVIII, que a gente chama de Baró Estar de Pen, que foi isso, a Espanha realmente fez todo um projeto e pegou vários ciganos, colocou num campo de concentração, só que foi só, entre aspas, só isso. Não fizeram uma máquina de assassinato em massa como os nazistas conseguiram fazer. É como o gueto medieval na Itália, o gueto dos judeus. E aí você não podia sair de lá, ou os profissionais podiam sair em tal horário e voltar até tal horário. Nesse caso, você tinha os judeus que eles só podiam sair do gueto depois que todo mundo já tinha começado a trabalhar. A gente está pensando em Idade Média, né? Eles estão trabalhando comércio e tudo mais. Então o judeu abria mais tarde, então ele já perdia parte da clientela e ele era obrigado a fechar mais cedo, porque ele tinha que voltar para o gueto medieval, para o gueto italiano medieval. Aliás, falando em Espanha e Portugal, no mesmo período ali que se inicia a Inquisição no século XVI e século XVII e tudo mais, você tem ciganos sendo processados também pela Inquisição em Portugal, assim como os judeus sendo, ou melhor, os cristãos novos, né, porque eles tinham sido convertidos por decreto e eles eram investigados pelo crime de judaísmo. Eles estavam cometendo o crime de ser judeus. E muita gente vai fugir para o Brasil, para a colônia, onde as visitações do Santo Ofício são poucas. E eu achei uma referência interessante, mas a forma que se trata é sempre... Enfim, éramos as escórias, então essa população foi para Bahia e para Minas, e no período em que começam a se descobrir as minas, efetivamente, em Minas Gerais, existe um documento de época que narra que toda sorte de gente que nós não queremos começam a chegar nas minas. Judeus, cristãos novos e bandos de ciganos. É assim que ele define o que é a gente não querida na colônia em Portugal. São os cristãos novos, os judeus e os bandos de ciganos, é assim que se fala. Indesejáveis. Os indesejáveis da sociedade. Aqui existe uma coisa interessante, porque esses grupos acabam não sofrendo depois, né, posteriormente, na época da Segunda Guerra, não acabam tendo um laço direto com as pessoas que estavam sofrendo lá, mas eu imagino que assim como acontece com os judeus, mesmo os judeus sefaradim que não estavam na Europa nessa época, entendem o Holocausto e sentem como uma coisa feita contra o povo judeu como um todo. Eu imagino que também os ciganos que não tenham antepassados que passaram pelos horrores da Segunda Guerra também sintam da mesma forma. Essa história se torna também a história deles. Agora, eu queria sair um pouquinho da Shoah, ou do Poraimus, e falar um pouquinho mais sobre semelhanças e diferenças entre judeus e ciganos. Depois a gente volta para esse tema. Uma curiosidade que eu tenho é sobre religião. Se os ciganos têm uma religião específica ou se o cigano pode ter outras religiões e mesmo assim ser parte da etnia cigana. Você falou a dúvida que eu tinha, Théo. Era a pergunta que eu queria fazer. Então, não, a gente não tem uma religião específica. Como a gente veio da Índia, tem algumas coisas, alguns traços da cultura que ainda marcam as nossas culturas, mas as religiões mais comuns entre ciganos
são o cristianismo e o islã, na verdade. Você pode... Eu imagino, por causa do leste europeu, na Bósnia, nessa região tinha muitos muçulmanos, eu imagino que também na Turquia. Você pode, assim, se converter a alguma outra religião, você não vai deixar de ser cigano por causa disso. Mas, em geral, algumas famílias, algumas etnias têm alguma religião que são tradicionalmente a religião daquela etnia, sabe? Assim, geralmente, os machuanos, por exemplo, são cristãos. Aí tem essas coisas. Tem alguns grupos que geralmente são muçulmanos. Tem isso. Inclusive, é uma coisa que eu falo, porque tem muita gente que tem essa falsa ideia de que o Holocausto foi sobre religião. E aí eu falo, não foi sobre religião. Os judeus não foram perseguidos por religião, simplesmente assim. E, inclusive, a gente é um argumento de que não foi por religião, porque você tem relatos de pessoas no campo de concentração orando a Maria, orando a Jesus, pedindo força, assim, no cristianismo, tentando buscar força no cristianismo dessa pessoa, e ainda assim ela estava lá no campo de concentração sendo perseguida, e enfim. Exatamente. Imagino também que cristãos romanos e cristãos ortodoxos também, pela... Sim. Tem de todas as denominações. Interessante isso. Eu pesquisei se existiam ciganos judeus e eu descobri que tem pouquíssimos, mas existem. Achei muito curioso, muito interessante. Eu não sei como é que isso se deu. Se em algum momento grupos ciganos se converteram e adotaram o judaísmo em algum momento. O que eu acho que é mais provável, já que existe virar judeu, mas não necessariamente existe virar cigano. E, sobretudo, no leste europeu é esse caldeirão de culturas, que a gente, às vezes, nem percebe que é um caldeirão de culturas, mas existiam muitas tradições diversas convivendo ali. Eu descobri que aqui em Jerusalém tem alguns ciganos, são majoritariamente muçulmanos, mas eu descobri que existe um sobrenome muito comum entre ciganos muçulmanos na terra de Israel. Um dos sobrenomes mais comuns é Zargari, e esse sobrenome Zargari é interessante porque existem judeus com esse sobrenome, mas que não se dizem ciganos. Eu tenho uma vizinha que tem esse sobrenome. E é uma coisa curiosa, como que, na verdade, é fruto dessa miscigenação de alguma forma que aconteceu, que as pessoas vão migrando de um lado para o outro de acordo com a situação e de acordo com as movimentações mesmo populacionais. Outra coisa que eu queria perguntar é sobre idiomas. Se tem vários idiomas ou só um idioma, ou são dialetos do mesmo idioma? Como é que funciona isso entre as diferentes etnias? Assim, eu acho que isso talvez seja um debate se são dialetos do mesmo idioma. Em geral, sim. A maioria das etnias a gente considera que são diferentes dialetos do romanês, mas eu acho que esses dialetos podem diferir tanto que isso acaba sendo um debate muito complexo. Eu estava conversando com um amigo linguista um dia desses e ele falou sobre quando que algo é considerado um idioma separado e quando que ele é só um dialeto do mesmo idioma. E por nós nos considerarmos um único povo, então a gente vai considerar que cada dialeto é de fato um dialeto, não uma língua separada. Mas tem dialetos que diferem tanto, mas tanto, que eu fico assim, não é possível, isso aqui tem que ser um outro idioma. Porque não dá pra entender, entendeu? Tem uns que não dá pra entender. O dialeto que os calons... Desculpa, o dialeto que os calons do Brasil falam, ele é tão diferente do que eu falo, por exemplo, que, assim, não dá para entender nada, sabe? Porque o idioma deles foi proibido. Para conseguir manter o idioma, eles tiveram que, assim, se desdobrar em 1000. E aí a gramática toda é diferente, tem muita influência indígena. Então, como que isso vai ser igual a um dialeto que eu falo, que os meus antepassados estavam lá na Romênia, na Sérvia, recebendo influência do romeno, do sérvio? Não tem como, sabe? Muito diferente. A pergunta que eu ia te fazer é, vocês falam em casa? Como é feito o uso da língua? Então, geralmente, a ideia é que se fale em casa mesmo e passe de pai para filho, assim, falando em casa. Infelizmente, o que acontece hoje em dia é que em algumas etnias, em algumas famílias, tá perdendo-se esse costume e aí as pessoas estão perdendo algumas palavras do idioma, perdendo algumas coisas.
O que é uma pena, né? Muito demais, porque assim, dentro do judaísmo você vai ter o que a gente diria que pode ser a nossa língua franca, que é o hebraico, que é a língua da liturgia. Então, em qualquer sinagoga que você for, as rezas são em hebraico. Mas aí você vai ter a comunidade sefaradi, que em geral vai falar ladino, a comunidade ashkenazi fala yiddish, e tem outras línguas, né? Porque o ladino é bem parecido com o português, com o espanhol, e o yiddish é muito parecido com o alemão. Então, assim, entre o ladino e o yiddish não existe quase... São duas línguas diferentes, aí não são... Assim, quase nem tem pontos de contato, assim, são muito distintas. O ponto de contato é sempre hebraísmos. Quando essa língua está falando de algo judaico, ela usa uma palavra em hebraico. Então, esses são os pontos de contato. Mas é mesmo assim, entre os sefaradim, quando eles vão para a Turquia, fugindo da expulsão, eles mantêm o ladino, mas à medida que eles vão se espalhando para o Oriente Médio, os demais países do Oriente Médio, eles começam a falar o árabe. Os que foram para o Marrocos, eles vão deixando o ladino e vão adotando um dialeto local, que é o Hakitia. Os sefaradim que foram para a Inglaterra e para a Holanda, eu imagino que quem foi para a Holanda, assim, não dava para manter o espanhol. Simplesmente você começa a falar holandês depois, e os sefaradim da Holanda praticamente não usam o ladino e tudo mais. Mas isso também aconteceu. Muitas comunidades foram perdendo O Yiddish, ele é preservado basicamente por causa de uma comunidade ultra-ortodoxa. Poucos ashkenazim falam realmente o Yiddish como um idioma vivo. Em casa, assim, Exato. Você fala uma palavra ou outra. E que é parte também do impacto da Shoah, porque até a Shoah se publicava muito em Yiddish, tinha jornais em Yiddish para todo lado na Europa. Eu sempre trago esse exemplo. Quando Kant publicou a Crítica da Razão Pura, 6 meses depois tinha uma edição em Yiddish. Alguém traduziu filosofia alemã para o Yiddish e estava tudo bem. Esse tipo de coisa era publicada, e depois, com todo o extermínio, a grande parte dos falantes pereceu. A BBC publicou um tweet outro dia que caíram matando em cima, que ela falava assim: depois da metade do século XX, o número de falantes de Yiddish na Europa caiu muito. As pessoas, nossa, BBC, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu, né? O que será? Todo mundo resolveu que ia aprender Esperanto. Deixar de falar Yiddish. Mas a pergunta que eu ia fazer para a Mel é, como o Theo menciona, a gente tinha uma produção rica nessas línguas, né? Especialmente no Yiddish. Existe produção literária em romanês? Olha, a gente sempre foi, eu acho que em comparação com os judeus, uma cultura mais fechada. A gente sempre cuidou, foi o jeito que a gente teve de se proteger, foi realmente escondendo bastante da nossa cultura. E o romanês, ele nunca foi algo escrito, assim. Recentemente foi criado um alfabeto para o romanês, e aí tem um movimento de se produzir mais coisas, tem até um movimento de criar um romanês, entre aspas, assim, padrão, que seria para servir para a gente como o hebraico serve para vocês, ou algo assim, mas até então não tinha, simplesmente não existe um jeito de escrever em romanês. Se você falar com algum cigano mais velho, algum cigano que não esteja tão engajado nessas coisas, dessas pautas mais atuais, ele vai falar, não existe um jeito de escrever em romanês. Então, produção literária, até então, tem pouca, é mais algo mais recente. E aí cada um escreve também no alfabeto do país que tiver, entendeu? Então, a gente tem uma das maiores poetas ciganas, que se chama Papucha. Ela era cigana polaca e ela escreve com o alfabeto polonês. Sim, sabe? Eles têm os tem umas letras diferentes das do português, né? Sim, tá escrito em romanês, mas usando o alfabeto polonês, sabe? Então é um negócio meio difícil, assim. Interessante. Todas essas etnias, né? Assim, os judeus, eu acho que a gente talvez fosse um pouco menos fechado do que os ciganos. Eu entendo quando você menciona isso, assim, o jeito foi se esconder. Eu acho que o quanto a gente pôde se fechar, a gente se fechou, e o que a gente fez para circular, a gente fez para circular dentro da comunidade e não fora. Assim, lógico que acaba extrapolando, mas a intenção não era que extrapolasse, aqui a intenção é que extrapole. A nossa intenção aqui é que extrapole. Do Torá com Fritas especificamente.
Mas, né, essa coisa de publicar a crítica da razão pura em Yiddish é pra dentro da comunidade, né? Muita coisa pra dentro da gente. Também tem o fato de que no comecinho do século XIX você tem esse movimento de emancipação e os países, depois da Revolução Francesa, primeiro a Áustria, depois da Alemanha, depois a própria França e outros países, vão começando a dar cidadania para os judeus, que até então os judeus são sempre estrangeiros residentes. E de repente o judeu vira alemão e o judeu vira austríaco, fica um e vira pouco mais francês. Integrado, né? E quando há essa integração, existe uma sensação de segurança e existe uma abertura um pouco maior, uma publicação maior também para fora. Uma acomodação, né? E isso não aconteceu com os ciganos. Eu lembro em 2000 e pouco, 2007, por aí, 2006, aconteceu todo um movimento na França. Foi horrível na época, quando se falou isso, se aventou, de repente botaram panos quentes, eu não sei o que aconteceu no final, mas estava circulando uma lei francesa para... Não eram essas palavras, mas na prática era o que seria a expulsão dos ciganos da França. E isso era 2000 e pouco, a gente não está falando de 1930, a gente não está falando de 1807, a gente está falando de 2000. E da França que na época dos 1930 estava inclusive contra o regime nazista. Exato. Né? Eu acho que existe também essa coisa do o cigano não ter se tornado o cidadão. Os países da Europa não fizeram dos ciganos cidadãos dos seus países, enquanto isso aconteceu em algum momento com os judeus. Isso inclusive deu problema, claro que sempre dá problema, mas em especial foi um grande problema que a gente teve agora na Ucrânia. Porque com tudo isso que está acontecendo na Ucrânia, com a invasão da Ucrânia, muitos ciganos não tinham cidadania ucraniana. E aí eles não conseguiam nem sair do país, porque os países não aceitavam os ciganos, não aceitavam também quem não tivesse passaporte, quem não tivesse não sei o quê. E os ciganos não tinham cidadania ucraniana, eles estavam simplesmente perdidos ali, sabe? A pergunta que eu tinha começado aquele raciocínio para chegar numa pergunta, que é assim, você vê esses povos sempre fechados, né? Assim, então os judeus um pouco fechados, os ciganos bastante fechados, e aí criam-se, né, algumas, não sei, umas fantasias, assim, e umas coisas, os misticismos, exato, a respeito. Então, assim, os judeus sempre fazem isso. E aí, com os ciganos, tem sempre a questão da leitura da sorte, né? Cigano lê tarô, lê a mão, lê cartas, né? Isso, assim, tem algum fundamento para acharem isso, ou é meio uma coisa tirada do chapéu, assim, da cartola? Não, assim, a gente realmente tem algumas etnias, porque isso, claro, não tem nada que seja presente em todas as etnias ciganas, mas em algumas etnias realmente tem algumas práticas de jogar tarô, de jogar cartas, ou varia bastante, de ver sorte, muitas vezes no que você tiver, né? Porque muitas vezes a gente foi muito pobre e não tinha não tinha... instrumento. Não tinha instrumento. Às vezes eu fazia uma carta, fazia alguma coisa. Mas sim, isso tinha. Mas não é algo como as pessoas pensam de definir quem é cigano e quem não é, entendeu? Não é uma coisa de tipo, sou cigana. Então lê minha mão aqui, por favor. Não é? Não, porque eu imagino que é uma coisa que você já deva ter ouvido, assim, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Tipo, não, porque eu fico pensando nisso. Tipo, que aí você fala, você é judia. Então como é que fica rico, né? Puta, amigo, se eu soubesse. Né? Mas tem umas coisas assim. Aí eu fico imaginando como deve ser chato, né? Sim. Ouvir isso, assim, alguém descobre, né? Tipo, você é cigana? Sou. Então me diz aí se o cara vai me ligar amanhã ou não, né? Sim. Vai dar certo aquele emprego que eu tô querendo. Uma das frases mais populares é ler minha mão. Assim, de longe. E não é só no Brasil, não. É em todo lugar. Todo mundo fala disso. Eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei se eu só olho pra pessoa e falo, não, dá licença. Ou então se eu pego a mão dela e invento alguma coisa ali e falo, não, você vai ser demitido. Que horror. Vai perder todo o seu dinheiro. Você fala, vai ser mandado embora. Vai ter que ser PJ, vai abrir MEI. Não, eu tenho uma amiga que eu vi falando uma vez na internet que realmente fizeram isso com ela. Ela ficou com raiva, olhou e falou alguma coisa muito ruim pra pessoa e a coisa aconteceu. Entendeu? Meu Deus! Depois disso, eu não vou mais falar nada.
tinha ficado na dúvida para te perguntar também se vocês têm, por exemplo, algum tipo de organização comunitária nos países. Eu vou falar no Brasil porque, enfim, é onde a gente tá, né? Mas, por exemplo, do mesmo jeito que a gente tem, sei lá, sinagogas aqui no Brasil que a gente pode ir se encontrar e tem uma congregação e uma comunidade, você pode ter autoridades ali, ou institutos que nem o IB, né? O Instituto Brasil-Israel, que vai buscar diálogo intercultural, inclusive. Tem alguma coisa nesse sentido? Desse tamanho, não. Você encontra mais instituições políticas, encontra representatividade na IRO, que é a União Internacional Romani. Coisas políticas você encontra. Agora, centros no sentido de como funciona uma sinagoga ou um centro cultural, se tiver, são menores e poucos. O que eu sei que tem, de vez em quando, é alguns festivais de dança. Claro que tem vários festivais de dança que são organizados por pessoas não ciganas e que não sabem do que estou falando. Mas também da saia tem rodada, alguns... né? Mas também tem alguns que são organizados por ciganos de verdade. Não são da minha etnia, eu nunca fui pra nenhum, pra ser bem sincera, assim. Bom, você disse que não frequentou porque eu fiquei pensando se seriam coisas abertas ao público, porque são interessantes de conhecer, porque essa é uma das ideias que a gente teve do Torá com Fritas, assim, né, de quando a gente começou o podcast e tudo mais, era de pensar em, assim, abrir, né, porque o preconceito, ele vem muito de quando a gente desconhece coisas. Lógico que tem gente que pode conhecer e ser preconceituosa também, né, mas via de regra, quando a gente não conhece, a gente costuma rechaçar e aí ter preconceito. E aí, por isso eu penso que seria interessante se fossem coisas que a população não cigana pudesse conhecer. Não necessariamente se conectar para descobrir suas raízes, as raízes, ancestralidades. Seria bem interessante mesmo, mas eu acho que cada etnia trata esse negócio de fechar a cultura de uma forma diferente. Algumas comunidades são muito fechadas, de tipo assim, não aceitar ninguém que não seja conhecido de alguém, nem de visita, nem nada. Outras comunidades podem ser mais abertas nesse sentido. Eu queria saber se existem comemorações específicas ou alguma coisa no ciclo de vida, ritos de passagem, como é que é o casamento, como é que, sei lá, tem festa de 15 anos, tem bar mitzvah, tem bat mitzvah. Tem Brit Milá? Eu acho que pode variar, de novo, pode variar bastante de etnia para etnia. Festa de 15 anos, eu tenho primas que fizeram sim, festa de 15 anos, mas assim, completamente como uma festa de 15 anos de uma pessoa não cigana também. É um rito brasileiro esse, né? Mesma coisa. Assim. Casamento é algo mais marcado, pode variar de etnia para etnia. Tem algumas etnias que fazem os casamentos mais demorados, outros fazem os casamentos menores mesmo. Algumas etnias também têm alguns ritos específicos para a morte, quando algum parente falece, coisas específicas para ser feitas no funeral, coisas assim. E do casamento é possível, porque assim, dentro do judaísmo não é recomendável que um judeu se case com um não judeu, mas se quiser pode. Do ponto de vista da lei judaica não é um casamento, mas quem é o policial que vai chegar lá e falar não pode? Não pode. Você está numa sociedade livre, né? O que vai acontecer é que não vai ter o rito religioso. Por exemplo, o Theo tá se ordenando rabino. Se eu quiser me casar com um cara que é não judeu e falar, Theo, você faz meu casamento? Ele vai falar não. Né? E ele é meu amigo e tipo, ele vai falar não. E eu não vou ficar ofendida. E ele não vai ficar melindrado. Se eu quiser casar no civil com essa pessoa, tudo bem. O Theo não vai deixar de ser meu amigo porque eu casei com alguém que não é judeu. Ou, sei lá, não vai frequentar minha casa. Mas a gente só não vai ter uma cerimônia judaica de casamento. Mas no civil, ok. E dentro da comunidade cigana, é possível um cigano se casar com... Tem um nome pra não cigano? Tem, Gadju. Gadju. Olha, parece com goi. É o goi cigano, é o Gadju. É o Gadju. Olha só. E o japonês tem também, né? O japonês tem o gaijin. O gaijin. Que é o não japonês. Tudo parente, tá vendo? Tudo parece não. Tudo parente. Gaijin é o não japonês. Olha só. Eu não sabia disso, não. Isso aí parece. Parece muito. O gaijin parece mais com o Gadju do que o goi, né? Mas assim, como eu falei que as línguas variam, também depende. Outras etnias que chamam um pouco diferente. Tem Gadjo, Gajon. Acho que a galera da Inglaterra fala Gorger. Alguma coisa assim.
Tá. Não sei pronunciar direito. Bom, mas é possível um cigano casar com um gajo? Sim, é possível. O que se preza mesmo é que essa outra pessoa adote os costumes ciganos. Enfim, e que tenha um bom relacionamento com a comunidade. É mais isso. Então é ok. Porque assim, eu penso dentro da ortodoxia, assim, não seria aceito pela comunidade o casamento de um judeu com um goi. Comunidade ortodoxa, não. E aí, assim, um jeito de evitar isso é o que a gente chama de shidduch, que é o casamento arranjado. Então, a gente fala casamento arranjado, as pessoas acham que é um casamento imposto. Não é. A gente já esclareceu isso antes. E ninguém vai impor, tipo, que você vai casar com essa pessoa e acabou, e as pessoas se detestam e vão viver infelizes pra sempre, mas tá tudo bem, porque eles são judeus e precisam se casar. O casamento arranjado é tipo, tem esse fulano aqui, tem essa fulana aqui, você não quer conhecer? Não sei o quê. Daí troca uma ideia e as pessoas decidem se elas querem se casar ou não. Então, um jeito de evitar o casamento de judeu com goi é fazer esses casamentos arranjados. Isso é uma prática comum na comunidade cigana? Tem comunidades realmente que são mais conservadoras nesse sentido de realmente querer que os filhos casem com pessoas de dentro da comunidade. Da comunidade cigana, no geral, pode ser outra comunidade, mas que casem com ciganos. Mas arranjar o casamento assim, pelo menos hoje em dia, não é mais tão comum. As pessoas se conhecem sem a intervenção assim dos pais ou de pessoas mais velhas, elas simplesmente se conhecem e resolvem casar mesmo. Não é necessariamente tipo, o filho do fulano é legal, vai lá, conversa com ele. Pode ter até foto, uma influência da família assim de ficar, olha lá. Mas assim, igual acontece com não se casar também, eu acho. Isso é isso que eu falo, isso é de família, né? Sempre alguém tem sempre um primo pra apresentar pra alguém. Isso é humano, né? Não é necessariamente judaico ou cigano. Porque, como a gente tinha falado antes de começar a gravação, eu tinha brincado com a Mel que o meu conhecimento da comunidade cigana eu diria que não é básico, ele talvez seja ruim, né? Ele tem base na novela Explode Coração, de 1995. Que eu assisti quando eu tinha 10 anos, né? E eu gostava de ver essa novela porque eu gostava das roupas. Justamente, porque eram umas roupas coloridas. Novela da Glória Pérez, né? Tem roupa típica e dancinha. Dança em volta da fogueira. Dança em volta da fogueira. Verdade, mas assim, a roupa típica e a dança independe da etnia, assim, pode ser turco, pode ser muçulmano, pode ser cigano, pode ser indiano. No Caminho das Índias também tinha dancinha. O Clone tinha dança, na outra da Turquia lá, Salve Jorge, tinha dança e roupa, e eu como uma criança de 10 anos via aquilo e achava super bonito, porque as roupas o figurino era bonito. Mas o grande drama dessa novela é que a Dara, que era a personagem principal, estava prometida pro cigano Igor, praticamente assim desde o nascimento. E o coitado do cigano Igor só passa a novela inteira falando: Dara, eu te amo. E aí ele olha pro cara com essa desenvoltura. E aí depois ele falava, porque o par romântico da Dara era o Edson Celulari. E aí ele olhava pra ele e falava: você nunca vai entender o que é o amor de um cigano. E essas eram as falas dele, tipo... Era assim, ruim, real. E essa é uma novela que ainda não está no Globoplay. Tá sim, foi... Tá sim, tá, e eu já assisti de novo, porque eu gostava muito. Tá? Não, isso é só uma informação relevante para os nossos ouvintes. Que desde 2020, se eu não me engano, o Globoplay resolveu colocar várias novelas antigas no seu catálogo. O Globoplay patrocina a gente. A primeira novela que entrou no catálogo foi Tieta, e Explode Coração, para minha felicidade, foi a segunda. Uau! Eu assisti em 2020. Uau! Não tinha a mínima ideia. Essa novela é maravilhosa. Eu acho que em termos de cultura cigana ela é péssima, mas assim, em termos de novela ela é incrível, porque tem tudo. Tem inclusive uma personagem trans em 1995, que não era motivo de chacota. Isso é uma coisa muito boa dessa novela. Nossa, que interessante. O Floriano Peixoto fazia Sarita Witt. Nossa, é mesmo. Acabei de lembrar. Eu não assisti essa novela. Eu tava falando. Veja no Globoplay. A Mel tá achando estranho esse papo aqui, mas é que a gente é noveleiro mesmo. Ama novela.
Tem um episódio sobre novelas aqui no Conteúdo Judaico que ainda não foi ao ar, mas deve ir em breve. Mas tem algumas novelas que simplesmente eu não assisti por algum motivo e outros por causa do autor, assim. E eu evitava um pouco, evito ainda as novelas da Glória Pérez. Vai acabar esse podcast. Mas eu tenho lembranças, assim, tipo... Não, na verdade é difícil falar, mas é por causa de Corpo e Alma. Foi uma novela muito boa, que acabou de uma maneira... Nossa, tristíssima. Complicadíssima, fora da novela, com o assassinato da filha da Glória Pérez e tudo mais. E meio que eu fiquei... Sabe, isso me deixou de um jeito que eu não queria mais assistir as novelas. Mas aí eu conheci, assim, por alto as novelas dela, mas nunca assisti. Não, assiste Explode Coração, tá? Realmente eu não assisti. Eu espero ansiosamente pelo dia em que ela queira fazer uma novela sobre a comunidade judaica e me chame pra dar consultoria. Com muito prazer, né? Exato, vou amar. Cadê meu crachá da TV Globo? Deixa eu fazer uma pergunta. Agora, retomando, então, e a gente está se encaminhando para o final, né, do nosso episódio, mas, Mel, nós no judaísmo temos o Yom HaShoah, que é o dia de recordação das vítimas do Holocausto. Esse dia, ele foi baseado historicamente no dia do levante do gueto de Varsóvia e foi sancionado pelo governo israelense no comecinho dos anos 50, e desde então ele se tornou um dia de memória que judeus no mundo inteiro observam, não só em Israel. Existe alguma data específica, algum acontecimento específico que serve de motor para a lembrança dos acontecimentos na Segunda Guerra dentro da comunidade cigana? Existem 2 dias, na verdade. Tem o dia 16 de maio, é considerado o dia da resistência cigana, porque foi um dia que teve uma grande resistência na noite. No dia seguinte, estavam planejando colocar todos os ciganos do Zigeuner Lager na câmara de gás e matar todos. Então, houve uma grande resistência, eles não conseguiram fazer isso. E aí, nesse dia, a gente comemora o dia da resistência cigana. E aí, tem o dia 2 de agosto, que aí é considerado o dia de memória ao Samudaripen, que é o Holocausto Cigano. Que foi, nesse dia, de fato, conseguiram exterminar vários ciganos de um campo de concentração. É interessante, a gente chama de Yom HaShoah, é o nome curto, né? Que a gente gosta de encurtar todos os nomes. O nome é Yom HaZikaron LaShoah VeLaGvurah. Então você recorda as vítimas do extermínio, mas também recorda a Gvurah, que é o heroísmo desses que resistiram. Então são as duas numa data só. Interessante como também aqui existe as duas ideias, né? A ideia do heroísmo dessa resistência e a ideia de lembrar das pessoas que não resistiram e que acabaram perecendo também, tendo esse destino horrível. Muito bem. A gente... Uma última pergunta só. Claro. Para Mel, que é assim, depois, em 1948, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra, foi decretada a independência do Estado de Israel, como a necessidade de que existisse uma pátria judaica para onde os judeus pudessem ir se eles precisassem ou quisessem. Como, por exemplo, você menciona nessa situação da Ucrânia, em que muitos ciganos não têm passaporte ucraniano, então eles têm que ficar lá, não podem ir para qualquer lugar. E a ideia da existência do Estado de Israel é que, por exemplo, se na Ucrânia existisse uma população judaica nesse tipo de situação, pudesse ser levada para Israel, como aconteceu agora. Judeus ucranianos foram levados, o Estado de Israel mandou ajuda para buscá-los e eles foram levados e acolhidos em Israel. Existe dentro na comunidade cigana o desejo da criação de uma pátria cigana? Existe um consenso na comunidade cigana a respeito disso? Ou não? Eu já ouvi falar em algumas poucas pessoas defendendo essa ideia, mas eu acho que é uma ideia eu sinto que é uma ideia muito não popular. Em primeiro lugar, é uma ideia não muito conhecida mesmo entre as pessoas comuns, e mesmo as pessoas que estão militando, assim, de alguma forma, estão em contato com pautas desse tipo. Eu acho que não é uma ideia muito popular entre a gente. Entendi. Porque para nós, judeus, faz sentido, né? Continua fazendo sentido, que essa pátria seja Israel, né? Nessa localização geográfica específica.
que é de onde a gente vem. Porque quando teve, depois da Segunda Guerra, e começaram a considerar que talvez... Olha só o que aconteceu, né? Talvez fosse bom que não se repetisse. E como que a gente pode evitar que isso se repita? Bom, se a gente pudesse que essas pessoas tivessem o lugar delas para ficar. E aí consideraram alguns lugares. Eu sei que acho que... Eu não vou lembrar agora, eu vou confundir, vai ser feio. Uganda ou Ruanda. Uganda, né? Mas isso ainda no século XIX, né? Porque o movimento político judaico já existia desde o século XIX. A gente vai falar mais sobre isso no próximo. Exato. Mas como decisão de um órgão internacional como a ONU e tudo mais, é só em 47 que a coisa vai realmente tomar alguma forma, e depois em 48 vai ter a independência. Mas sim, em algum momento, quando no século XIX o Herzl, que era esse idealizador todo, ele chega até a falar com o sultão turco sobre liberar um pedaço aí da terra de Israel para o estabelecimento do Estado judaico, e a resposta não é exatamente a resposta mais assertiva, ele começa a considerar, e grupos também sionistas começam a considerar criar em outro lugar. E aí tem propostas na Argentina, propostas em Uganda e assim por diante. Teve outras propostas, né? E aí falaram, não, se não for para ser lá, não faz sentido. Aí por isso que me veio essa dúvida, assim, se diante, porque, né, a gente foi conversando aqui e acho que a conversa foi, eu ficaria muito mais tempo aqui trocando essa ideia. Me parece que é uma ideia que fica sendo um pouco artificial se a gente pensar na própria essência da nação cigana e das etnias e tudo mais e de toda a história. Quer dizer, sim, existe um lugar de origem, mas esse lugar não era necessariamente uma pátria. A gente veio da Índia também, mas toda a nossa cultura foi desenvolvida na Europa. Exato. Não existe uma identificação das pessoas quererem voltar para a Índia. Exato. Também. Exato. Mas, assim, o que eu penso é que a gente viu tanto os paralelos, assim, né, da questão da perseguição, que a gente começa a conversar. Hoje eu estava conversando com um ouvinte nosso, o Breno, né, e aí ele estava falando, as pessoas se espantam quando elas descobrem que o antissemitismo não começa na Segunda Guerra Mundial, não é ali, né, no nazismo que isso surge, do mesmo jeito que o antiziganismo também não é lá, né, assim, e a gente vê esse paralelo que existe de perseguição e de horrores por muito tempo e, assim, pra gente faz sentido ter uma pátria para onde a gente possa retornar se assim julgar necessário ou desejável, né, por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas faz sentido que não também, né? Muito bem, então acho que, como eu tinha dito isso, com isso a gente consegue encerrar muito bem o episódio de hoje do Torá com Fritas. E no final a gente sempre pede que os ouvintes deixem recomendações de filmes, séries, livros, ouvintes, né? Não. Dos nossos convidados. Os ouvintes também, se quiserem, mandem áudio que a gente coloca. A gente quer. Mas, né, eu acredito que a Mel possivelmente talvez queira desrecomendar no Velho Explode Coração. E aqui no Torá a gente tem a categoria de desrecomendação. Também. Sério? Tem. A gente desrecomenda. Tem coisa que a gente fala, não, isso aqui não vale a pena. Não se assista, falarem pra ver, não leia. Veja. Exatamente, a gente tem. É importante. Eu acho que um problema que a gente tem na comunidade cigana é que as coisas que a gente tem, materiais de livro, de filme, não são tão acessíveis. Porque eu falo isso porque eu pensei sobre o assunto, mas eu não conheço nenhum livro em português sobre o Holocausto Cigano. Existem livros de sobreviventes que foram escritos em alemão, mas que não foram traduzidos, infelizmente. Tem uma tradução para o espanhol, que eu acho que é o melhor que eu consigo. O nome é Sueño que Vivo, é da Chaya, eu vou ter que soletrar, C-E-I-J-A, Stoica, S-T-O-J-K-A, foi uma sobrevivente do Holocausto. E eu tenho, não é um livro de sobrevivente no caso, mas tem um site que é o Haddock.net, R-A-D-O-C, Romani Archives and Documentation Center. E lá tem vários materiais sobre ciganos no geral. É de um historiador, é um dos maiores historiadores ciganos, que
que é o Ian Hancock. E lá tem uma parte específica também sobre o Holocausto. Ah, perfeito. Nossa, que super dica, eu vou procurar. Mas tá em inglês esse site. Tá. A gente deixa as indicações também, aqui a gente já deixou algumas indicações em inglês também, imaginando que quem quiser buscar, busque, mas é excelente essa recomendação em espanhol também, que acho que fica bem acessível para a maioria das pessoas encontrar. Eu queria recomendar o livro Maus, que é uma história de um sobrevivente judeu do Holocausto, contada pelo filho dele em quadrinhos. Foi publicado pela Companhia das Letras há bastante tempo já. É um livro fácil de encontrar em sebo, inclusive. Eu já li esse livro, muito bom. É excelente, né? Uhum. Ele é muito bom, ele é triste, ele é interessante, é de sentimentos muito variados. E, Theo, a gente vai recomendar a lista de Schindler? Na verdade, eu recomendaria de novo o Trem da Vida, justamente por conta da cena que eu acho uma das cenas mais bonitas já feitas no cinema, que é quando os judeus, na sua fuga, fugindo dos nazistas que estão chegando, eles acabam parando para dormir perto de um acampamento onde os ciganos estão acampando porque também estão fugindo dos nazistas. E aí eles têm uma troca musical fantástica, é uma das cenas mais lindas, onde a gente percebe essa semelhança dessa música klezmer e da música cigana, essa música do leste europeu que toca essas duas realidades e essas duas comunidades que em geral estavam separadas e não iam se juntar de jeito nenhum, e que justamente durante a perseguição, nesse filme, eles têm um momento de encontro que é um momento maravilhoso, um momento muito bonito. O filme altamente recomendável. Essa cena é a cena que me vem à mente. E por que eu recomendaria ele especificamente aqui? Então, recomendado de novo. Eu acho que eu já recomendei esse filme uma vez. De música, no episódio sobre música. Ah, justamente por causa dessa cena. Foi isso. E livro, tem o historiador, o Vilas Boas, como é que é o nome dele? Ático Vilas Boas, que ele é um cara que estudou muito a cultura cigana. Ele tem um livro especificamente sobre isso. Agora tá me falhando o nome do livro. Depois a gente procura e manda pra newsletter. Eu vou apresentar aqui pra Mel, eu não sei se ela conhece, acho que ela não tava... Peraí, deixa eu achar aqui. Eu tenho um livro para desrecomendar. Eu posso desrecomendar um livro? Por favor. Eu não estava esperando isso, mas já que você falou de desrecomendar... Não, a gente tem. Eu acho importante a gente ter a sessão da desrecomenda. Isso é que eu vou mostrar pra Mel o Cigano Igor. Boa. Eu tô no lugar da Dara, tá vendo? Pode falar a sua desrecomendação. É um livro chamado Bury Me Standing. O nome da autora é Isabel Fonseca. É um dos poucos livros que existe sobre ciganos que está traduzido para o português e que é vendido no Brasil em português. E, na verdade, não é um livro bom. É, assim, cheia de coisa estranha, sabe? Umas coisas assim... muito... Enfim, cheia de coisa errada. Leiam livros escritos por ciganos. Tipo o Menino do Pijama Listrado. Aliás, eu vou deixar essa desrecomendação. O Menino do Pijama Listrado. Porque no fim você está se solidarizando com o alemão, filho do cara que dirigiu o campo de concentração. Amado. E os judeus totalmente esquecidos no rolê também, né? Pois é, exatamente. A gente... bem lembrar dessa desrecomendação. O Ático Vilas Boas, ele tem esse livro que ele organizou, na verdade, são ensaios escritos por diferentes intelectuais, chama Ciganos, Antologia de Ensaios, Ático Vilas Boas da Mota. E existe um outro livro organizado por ele era da área de letras, né? Que é Ciganos, Poemas em Trânsito, que ele compilou vários poemas de diferentes poetas e poetisas ciganos brasileiros e compilou nesse livro, e eu acho que fica aí uma recomendação boa, uma recomendação bacana para se ter contato com a cultura. Perfeito.
Olá, eu sou Leonardo Giovanni e eu queria, na realidade, um esclarecimento. Faz muito tempo que eu venho me perguntando quem são os hebreus, porque há um tempo atrás eu me perguntava se os hebreus eram as pessoas que falavam hebraico. E aí depois eu descobri que o próprio Abraão não falava hebraico. Então, quem são os hebreus? Acho que essa é a principal dúvida para o momento, assim. E aproveito a oportunidade também para convidar todo mundo para o Museu Judaico de São Paulo. Todo fim de semana, até o dia 8 de maio, a gente está tendo um banquete musical de Pessah, às 14 horas, que é uma oportunidade incrível para conhecer mais sobre a cultura judaica e principalmente as músicas. Venham, estão todos convidados. Oi, Léo, muito boa a sua pergunta. Eu acho que para responder a gente tem que separar primeiro o que é o povo hebreu e o que é a língua hebraica. O povo hebreu, a sua pergunta especificamente, é essa população, esse grupo de tribos, por assim dizer, nômades e seminômades, que deixam a Mesopotâmia em algum momento do século XVIII ou XIX, antes da Era Comum, antes de Cristo, e por um bom tempo vão seguindo o caminho do crescente fértil e se estabelecendo temporariamente aqui e ali, depois mudando de localidade e assim por diante até chegarem no Egito. Como eles não pertencem a um único local, eles também não desenvolvem um idioma único e próprio. Todas as línguas ali da região do crescente fértil são mais ou menos inteligíveis entre si. Todas são línguas semíticas de uma mesma ramificação. E esse povo hebreu, ele vai sofrendo influência de diferentes idiomas e também vai influenciando outros idiomas à medida que vai passando por esses diferentes locais. Até que eles chegam no Egito. Depois eles deixam o Egito e vão se estabelecer na terra de Canaã, e ali eles vão se tornar o quê? Sedentários. Isso vai ocorrer em algum momento do século XIV, antes da Era Comum, época que, segundo os linguistas, diferentes linguistas apontam mesmo, é a época que surge o hebraico enquanto idioma. Espero ter respondido sua pergunta e sanado a sua dúvida. E como não poderia deixar de ser, nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores. É graças a vocês que o Torá com Fritas continua chegando a todos os nossos ouvintes. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. E para nos apoiar, basta acessar catarse.me/Torá com Fritas e conferir as diversas faixas de apoio. Outra forma de nos apoiar é sempre escutar nossos episódios através da Aurelo. Então, Mel, eu queria te agradecer de novo pela presença, por estar aqui com a gente tendo essa conversa. Foi um prazer enorme te receber. Venha sempre que você quiser. Eu que agradeço por vocês abrirem esse espaço para essa conversa super importante e por me receberem aqui. Foi um prazer enorme. Então, a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toracomfritas@gmail.com. O nosso Instagram é o @toracomfritas. Vocês também podem nos seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferidos. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alu de sempre ou @aluprodu. A nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. E como hoje ainda é dia 17 de abril e esse episódio vai ao ar no dia 21 de abril, a gente ainda deseja a todo mundo um Hag Pesach Sameach. Hag Pesach Sameach, e que o dia da Shoah seja um dia de profunda reflexão e de profundo entendimento dos impactos terríveis que aquele momento teve na história da humanidade, não apenas dos judeus, mas também de outros grupos como os ciganos, mas não só. Na humanidade inteira foi deixada uma cicatriz, uma marca que a gente deve lembrar que existe e que está lá, para que não aconteça novamente.